Olá amigos, aqui é o Anderson Loureiro do canal Companhia do Xadrez. Neste vídeo nós vamos analisar a partida entre o grande mestre Axel Bachmann do Paraguai e o jovem prodígio indiano Praggnanandhaa Rakesh Babu. Esta partida aconteceu na ilha de Man, foi a última rodada do torneio e com um resultado surpreendente. O pequeno prodígio indiano venceu o grande mestre Bachmann em apenas 18 movimentos. O grande mestre Axel Bachmann nós já conhecemos, esteve aí no terceiro Floripa Chess Open, sagrou-se campeão, vencendo o torneio de forma brilhante, inclusive derrotando o grande mestre Alexei Shirov na ocasião, o que deixa ainda a vitória do pequeno indiano com mais brilho. Será o Praggnanandhaa o novo Bob Fischer? Vamos ver. Ele já é o recordista do mestre internacional mais jovem da história e está perseguindo aí o recorde de grande mestre mais jovem da história. Vamos ver se ele vai conseguir. Vamos para a partida, vamos analisar. Então, aqui o Axel Bachmann de brancas contra o Praggnanandhaa de pretas. GM Axel saiu aqui com D4. A resposta foi cavalo F6 e ele escolheu jogar bispo F4. A gente tem visto esse lance com bastante frequência nos campeonatos, principalmente nas partidas do campeão mundial, Magnus Carlsen, que utiliza esse sistema London, né, com esse movimento bispo para F4 característico. Bispo para F4, e aí o sisteminha vem com E3, cavalo F3, H3, para o bispo se esconder depois aqui na casa H2, se mantendo na diagonal H2, B8, F3, desculpe, C3, cavalo de B para D2, e é um sistema assim bem fácil de entender, bem simples de jogar. Deu a impressão que o mestre Axel Bachmann ia jogar desse jeito aqui após bispo F4. Depois de G6, ele resolve jogar cavalo C3, que não faz muito parte aqui do sistema da London. Aqui o grande mestre tenta tirar o pequeno prodígio aqui das linhas conhecidas, uma forma de confrontar psicologicamente o menino aqui. Bom, aqui eu coloquei, vocês podem ver depois aí na descrição do PGN, que eu vou colocar na descrição, uma partida interessante entre o Carlsen e o Radjabov, uma partida rápida. Vocês podem ter uma ideia de como seria o sistema London contra uma formação Índia do Rei, que parece que era característica do pensamento aqui da escolha do Praggnanandhaa. Jogar G6 para jogar bispo G7 e fazer um sistema da Índia do Rei contra o sistema London. Na partida entre Carlsen e Radjabov, seguiu o cavalo F3, bispo G7, E3, D6, H3, roque, bispo para E2, cavalo de FD7, bispo H2, E5, e aqui cavalo C3. Jogo cavalo C3, interessante. Vocês podem ver como se deu essa partida. O Radjabov, ele é um dos maiores defensores aí, maiores especialistas em Índia do Rei. E vocês vão poder ver aí na descrição como se deu essa partida entre ele e o Magnus Carlsen. Ok, eu vou voltar aqui para a partida. Depois de cavalo C3, então
o Praggnanandhaa jogou D5. D5 eu acho uma resposta lógica que visa impedir aqui um imediato E4, o que poderia levar a umas posições típicas da defesa Pirc. Eu gosto muito de jogar a Índia do Rei, mas não sou um jogador de Pirc. Eu gosto de jogar contra E4 a defesa siciliana. Então, provavelmente eu teria a mesma ideia que o Praggnanandhaa teve aqui contra cavalo C3. Cavalo C3, então, ameaçando jogar E4. Ele já jogou aqui D5, então a partida vai tomar um outro rumo diferente das posições da Pirc. Aqui depois de D5, o Axel Bachmann jogou dama para D2. Dama para D2 é uma ideia bem fácil de entender, como a gente já viu em vários vídeos nossos aí do canal. Sempre que nós temos essa estrutura de fianqueto aqui na ala do rei, o peão de G avança uma casa, o bispo vai parar aqui em G7. As brancas procuram minar esse tipo de formação, jogando essa bateria aqui de dama e bispo nessa diagonal aqui. Nessa diagonal C1, H6. A ideia é mais tarde jogar o bispo aqui em H6 para procurar trocar o bispo de casas pretas e com isso deixar debilidades aqui nas casas pretas da ala do rei das negras. H6, G7, talvez F6 possam mais tarde vir a ficar enfraquecidas com a ausência do bispo de casas pretas. Então essa é a ideia aqui com dama D2. A continuação, o indiano jogou bispo G7 e aqui mais uma vez o Bachmann joga rápido, né? Bispo H6, já procurando causar dúvidas, né, com relação à posição das pretas. Uma partida que já ocorreu antes nessa posição foi entre o Grischuk e o grande mestre Domingos Pérez. Nessa posição, o Domingos Pérez resolveu jogar bispo por H6, dama H6, e ele acabou tendo que rocar para a ala da dama, né, já que a dama fica aqui em H6, impedindo o roque para a ala do rei. A partida continuou com C5, DC5, dama A5, roque, dama por C5 e depois de desenvolver as peças aqui da ala da dama, o Domingos Pérez fez o roque maior. Você vai poder ver também essa partida aí no PGN que eu vou colocar na descrição do vídeo. Na posição depois de bispo H6, o rapazinho aqui indiano teve personalidade, bastante personalidade, e mandou um roque aqui, né? Eu digo personalidade porque você já tem uma estrutura aqui meio que armada para poder atacar a ala do rei, e ele justamente rocou para a ala do rei. Aqui as brancas têm aquele sistema de ataque de jogar H4, F3, G4, depois H5, para procurar abrir a coluna da torre e poder, depois das trocas aqui em G7, entrar com a dama lá em H6 ou na coluna da torre e procurar um mate. Então o roque é de alguém, o movimento roque é de alguém que já devia conhecer bem ou com uma habilidade tática suficiente para encarar este suposto perigo aqui na ala do rei.
Depois de bispo G7, rei G7, aqui o Axel Bachmann joga roque maior. A ideia dele com certeza é atacar a ala do rei, procurar o mate, então faz roque maior. E, bom, talvez ele tivesse confiança de que na categoria dele ele não ia ter problemas para poder derrotar o mestre indiano. Bom, nessa posição aqui nós temos que entender uma coisa. É uma posição de roques opostos. Então, o rei negro está na ala do rei e o rei branco, né? O rei negro está na ala do rei e o rei branco está aqui na ala da dama. Em posições como essa, costuma ter mais chance de ganhar quem chega primeiro ao ataque. E é por isso que aqui nessa posição o jovem indiano joga C5, já procurando agredir o centro e talvez abrir linhas contra a posição do rei aqui na ala da dama. Axel Bachmann neste momento joga E3, segura o centro. É interessante E3 porque aqui a dama perde a sua diagonal até H6, né? O peão bloqueia aqui a diagonal da dama para o ataque. Bom, aqui uma outra opção em vez de E3, vamos ver, D por C5, dama para A5, jogada interessante porque a cavalo D5 segue-se dama A2, já ameaçando mate aqui em A1. É necessário jogar então dama C3, e aí as pretas poderiam seguir aqui com bispo E6 ou torre D8, né? A bispo E6, vamos ver uma continuação aqui, cavalo por E por F6 e cavalo F3, a posição estaria um tanto igualada. Diz torre D8, torre D8 já não pode mais jogar cavalo por F6, por dama A1, seria mate. Então, bom, as brancas deveriam então continuar aqui com E4, por exemplo. Não tem o risco de jogo de E6 por causa da queda do cavalo em F6. Então, bom, o GM Axel Bachmann resolveu evitar essas linhas e jogou E3. Depois de E3, aqui o Praggnanandhaa joga cavalo C6, vai colocar suas tropas em movimento. Uma outra opção seria tomar aqui, C por D4, D por D4, cavalo C6. Mas, bom, aqui as brancas estão com o centro praticamente bem protegido e com a opção de jogar aqui H4, F3, G4 e começar um ataque na ala do rei. Então, o cavalo C6 eu considero melhor do que C por D4. Justamente pelo fato da possibilidade, como aconteceu na partida, de jogar C4 e iniciar um ataque de peões na ala da dama. Aqui F3 foi a jogada do Axel Bachmann na posição, que visa, entre outras coisas, cuidar aqui de E4 e também dar suporte aqui para o avanço G4, iniciando um ataque na ala do rei, o que também impede o bispo de entrar aqui F5 devido a G4 e o bispo teria que recuar prontamente. Depois de F3, aqui Praggnanandhaa joga C4 e as intenções das negras são bem claras. A ideia é lançar
um ataque de peões na ala da dama tão rápido quanto for possível, para poder parar qualquer ameaça na ala do rei. Se você tem um ataque bem mais rápido na ala onde está o rei do seu oponente, provavelmente ele vai ter que pensar duas vezes antes de gastar tempos atacando o seu rei. Então, nessa posição aqui, Praggnanandha jogou C4 e a resposta aqui do Axel Bachmann foi E4. Existe uma máxima que diz que há um ataque no flanco, você faça então um ataque ou no outro flanco ou no centro. É o que o Axel Bachmann está tentando realizar aqui. Ele joga E4 para poder dar uma resposta a esse ataque lateral aqui na ala da dama. Praggnanandha segue com o seu plano, joga B5. A ideia é sacrificar esse peão mesmo, né? O cavalo ele pode tomar aqui em B5, mas a ideia é justamente, com o sacrifício deste peão, abrir a coluna B para o ataque, jogando essa torre aqui na coluna B. Então B5, sacrifício interessante de peão. A ideia é abrir linhas para o ataque, já conhecido aí dos jogadores mais fortes. E para você que está aprendendo a jogar xadrez, muitas vezes você vai sacrificar um peão para poder abrir linhas para suas peças, tanto torres quanto bispos ou sua própria dama. B5, então a resposta do Bachmann foi E por D5. Aqui o Bachmann comete uma pequena imprecisão, acho que foi o começo dos maiores problemas do grande mestre Bachmann. Ele poderia ter jogado aqui cavalo por D5, então cavalo por D5, E por D5, dama por D5 e aqui cavalo E2 para poder jogar aqui ou em C3 ou em F4. E o Praggnanandha poderia igualar aqui a posição jogando E5, as pretas não possuem muitos problemas aqui. Outra opção depois de B5, nessa posição aqui, seria jogar E5, o que para mim não parece uma boa ideia, já que o ataque das pretas parece estar melhor posicionado aqui na ala da dama, e um centro cerrado então só viria ajudar as pretas, né? Se você está fazendo uma ruptura no centro, justamente para combater um ataque lateral, você fechar o centro, você vai estar talvez munindo o seu oponente de maiores possibilidades. Talvez aqui uma continuação: cavalo E8, cavalo por B5, torre B8, cavalo C3, dama B6, já ameaçando mate ali em B2. Cavalo para A4, defendendo o mate, dama para A6, cavalo para C3, de volta, cavalo C7, cavalo de G para E2 e cavalo B5. Uma pressãozinha aqui em D4. Bom, a posição das pretas aqui é preferível à das brancas, com certeza. Vamos lá. Depois de E por D5, então, que foi o lance que o Bachmann escolheu, Praggnanandha jogou cavalo para B4. Um lance muito interessante, que talvez tenha sido surpresa para o Bachmann. As peças pretas, você observa que estão melhorando a sua atividade, estão se aproximando do rei inimigo. Bom, aqui as opções das pretas começam a aumentar. A dama já pode vir aqui para A5, o bispo pode entrar em F5, pressionando aqui C2 junto com o cavalo. Bom,
o GM paraguaio começa a ter alguns problemas aqui. Depois de cavalo, então, por B5, que foi o lance que ele escolheu como resposta. Deixando ali A2, bom, o indiano continuou com cavalo por A2 cheque, rei para B1. E aqui, dama por D5, um lance que exclama, um fortíssimo lance, que defende aqui o peão de C4, ameaça o cavalo aqui de B5, e indiretamente defende o cavalo aqui de A2, né? Por exemplo, se rei por A2 aqui agora, C3 cheque, e a dama aqui fatalmente está perdida. Dama para D5 então foi um lance fortíssimo. Também vamos ver aqui um lance cavalo para C7. Então dama B7 ameaçando o cavalo, e aqui o Bachmann deveria continuar com o bispo por C4, torre B8 ameaçando o mate, cavalo B5, bispo para F5, para trazer todas as peças com ataque, e se rei por A2, A6, o cavalo está perdido, ele não pode sair daqui por causa da ameaça de mate em B2, rei para B1, A por B5, vamos, isso, A por B5, bispo D3, bispo por, dama por, torre A8, a posição das negras é preferível, as negras têm vantagem aqui. Mas voltando naquela posição, depois de cavalo C7, você pode se perguntar, né? Depois de dama B7, e se cavalo por A8? Se cavalo por A8, então C3, e as negras ganham a dama, aproveitando que o peão aqui de B está pregado, por causa do rei estar na mesma linha aqui da dama de B7. A dama está ameaçada, existe a ameaça de mate, e a dama também não pode recuar para C1, porque o cavalo aqui de A2 também ameaça C1. A vantagem seria decisiva para as pretas aqui nessa posição. Então, diante de dama por D5, o mestre Bachmann retorna aqui o seu cavalo para A3, tentando fazer alguma proteção aqui, tentando manter alguma proteção para o seu rei, que está debaixo de ataque. E aqui você pode tentar sugerir o próximo movimento das pretas. Para mim foi um lance muito interessante. Pause o vídeo, né? Analise e procure sugerir o lance que o mestre internacional Praggnanandhaa fez na posição. Bom, eu vou dar a resposta aqui. Ele jogou aqui C3, de novo com a ideia de destruir aqui a proteção do rei das brancas, abrindo aqui a coluna B para o ataque. Aqui o Axel Bachmann tomou o peão. Uma outra opção era ele jogar dama para F4, e se dama para B7, então jogar com B3. E aqui o Praggnanandhaa provavelmente continuaria com o cavalo B4, e a posição das negras praticamente joga sozinha, né? Tem a opção aqui de jogar A5, A4 para bater aqui em B3, abrir a coluna da torre, bispo entrando aqui em F5, cavalo de F para D5. As peças negras chegam muito rápido ao ataque. Então, bom, depois de C3, então o Axel Bachmann resolveu
continuar ou tentar a sua defesa com B por C3. E aqui depois de B por C3, torre B8 cheque, rei para A1. E aqui mais um exercício aí de ataque para os seguidores do canal Companhia do Xadrez. Pausa o vídeo de novo, tenta achar o próximo lance das pretas, que é um lance de mestre mesmo. Dama para A5 é o lance, dama para A5, deixando o cavalo de A2, ameaçando o cavalo de A3. E a chave é, como ocorreu na partida, que depois de rei por A2, as pretas continuam com cavalo D5 e fica a ameaça de atacar aqui em C3, o que levaria pelo menos a perda da dama e um mate muito rápido depois. Mas cavalo C3 é a ameaça, né, com o apoio aqui da dama, que levaria o rei a ser retirado do cheque para A1, e aí a dama entraria aqui em A3, tomando o cavalo, dando mate, visto que ele está preso aqui pela coluna B por causa da torre de B8. Então, cavalo D5. Aqui o Bachmann continuou com o cavalo E2 para proteger E6. E você pode tentar achar o próximo lance. Lance bem fácil de achar. Pausando o vídeo aí novamente para poder achar o próximo lance da posição. E o lance eu vou falar para vocês agora. É bispo para E6, que fica ameaçando um cheque descoberto letal, mortal aqui com o cavalo. O cavalo pode atacar aqui tanto por B4 quanto por C3, liberando o ataque aqui do bispo de E6 contra o rei lá em A2. Por exemplo, para provar que o mate é praticamente imparável, C4 para tentar fechar a diagonal do bispo, então cavalo B4 cheque, e se, por exemplo, rei B3, cavalo para A2 cheque, se rei por A2, então bispo C4 cheque, obriga o rei para A1, dama para A3 checkmate. E se depois de cavalo B4, rei para B1, então o cavalo vem aqui para D3, cheque descoberto. Bom, se o rei vem para A2 de novo, para proteger o cavalo de A3, bom, bispo C4 cheque, o cavalo está pregado em A3, não pode tomar o bispo em C4, o rei tem que vir para A1 de novo, dama A3 mate. E se cavalo B5, vamos ver aqui de novo. Cavalo D3, cheque. Sim. Se, por exemplo, nesta posição, cavalo B5, então, aproveitando que esse bispo está aqui de olho lá em A2, e a dama também pode entrar aqui em A2, um pequeno sacrifício aqui de qualidade. Torre por B5, C por B5 e dama A2 também é checkmate. 18 movimentos, uma derrota que não vai sair da memória do Bachmann e nem da memória de nenhum de nós, que, poxa, foi um ataque muito bem conduzido pelo menino prodígio Praggnanandhaa Rakesh Babu, lá da Índia, mais novo mestre internacional. Eu acho que ele consegue ser o mais novo grande mestre internacional.
Se você gostou do vídeo, coloque o seu curtir no vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo com mais partidas comentadas aqui no canal Companhia do Xadrez. Até a próxima!